Bandeirantes Campinas, a Prefeitura de Campinas, por meio da CETEC, Autarquia de Serviços Técnicos Gerais, vai publicar amanhã o edital de chamamento público para ocupação do solo público embaixo do viaduto Aquidaban. A finalidade é requalificar a área pública e oferecer à população novos serviços e produtos nesse local que fica próximo ao Largo do Pará, por onde passa a Avenida Francisco Glicério, a principal avenida do centro de Campinas. A intenção é ocupar com vários tipos de comércio. E para a gente entender um pouco mais desse projeto, dessa iniciativa de revitalização no centro de Campinas, o nosso convidado é o presidente da CETEC, Henrique Lerena, que está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Presidente, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, por aceitar o nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço o convite, poder estar esclarecendo esse projeto importante, que é um projeto da Prefeitura de Campinas. É um projeto que o prefeito Dário Saad está trabalhando já há alguns anos de revitalização do centro. São várias ações e a ocupação do vão do viaduto da Aquidaban se insere dentro desse projeto de requalificação do centro de Campinas, na qual a ideia central é trazer novos serviços, comércio, para que o centro seja revalorizado novamente. Para a gente situar o nosso ouvinte, Francisco Glicério, Largo do Pará à esquerda, motorista que está seguindo para o fim da Francisco Glicério, ele tem ali a opção de acessar à direita para pegar a Avenida Aquidaban ou entrar na José Paulino. É nesse viaduto que estão previstas essas obras? Exatamente, você pontuou muito bem, né? São 3 áreas, né? Total das áreas que a CETEC está colocando para o chamamento público, né? Total de 2.700 metros. E são 3 lotes que a gente está chamando assim. Uma que fica bem em frente à Justiça Federal, quase com o Largo do Pará, né? Outra maior que também é bem em frente ao Largo do Pará e que encosta um pouquinho na Glicério. E outra área também é já na Glicério com a Aquidaban. É que a Aquidaban fica em cima, né? Onde está o viaduto. E aí a ideia é que essas áreas, os viadutos, em várias cidades do mundo isso acontece, né? Eles ficam totalmente abandonados, né? Às vezes a manutenção não é adequada. E aí o interessante desse projeto é que o edital que a gente está elaborando e vai publicar amanhã é que toda a outorga, né, porque o espaço público ele precisa ser remunerado, né, pela utilização do particular. Mas a finalidade que o prefeito e a CETEC almejam não é arrecadar recursos, e sim utilizar. Então, assim, toda a outorga ela será revertida em benefício da área. Então a gente não vai pedir dinheiro. Vamos pedir obras no local de revitalização, paisagismo, iluminação. Aí o comércio vai, e aí com isso vem uma série de medidas, né, em termos de segurança, de ocupação desse espaço público. Então a finalidade central é reocupar aquele espaço público. Nesse local nós temos já uma grande rede hoteleira, né, vários hotéis. Então, assim, precisa de estacionamento e aquela região ela tem falta de estacionamento. Então, as áreas podem ser utilizadas para estacionamento, outros tipos de serviços, cafés, lanchonetes, padarias, enfim, é uma gama de serviços que podem ser utilizados, aquele solo, para servir a população local. E também, fora os hotéis, também tem muitos prédios residenciais, né? Então também a gente coloca a exemplo de que pode ser instaladas lavanderias, enfim, uma série de serviços que também ajudem a população do entorno do viaduto da Aquidaban. A área ali tem 2.700 metros quadrados. Isso. Aí podem ser pequenos comércios, um grande comércio, isso vai depender do interesse a partir da abertura do chamamento. Exatamente, a partir da abertura do chamamento, a gente estabelece os lotes. As pessoas podem se organizar, dizer, olha, eu quero um lote, eu quero instalar esse tipo de comércio, desde que o plano diretor admita esse tipo de atividade comercial e que lá é bem amplo, né? Lógico que a gente não vai admitir um tipo de
comércio, algum tipo de estabelecimento comercial que gere poluição, que gere ruído, que gere incômodo, né? Então, tudo isso tem que ser respeitado. Mas é uma área comercial, estritamente comercial, que se aplica a uma gama enorme de comércios, né? Então, assim, há uma procura em função disso. Tiago Prudente, conosco aqui no Manhã Bandeirantes, Henrique Lerena, presidente da CETEC, falando sobre esse novo projeto na região central de Campinas. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Vou fazer uma pontuação aqui, uma ponderação, porque o vereador Paulo Gaspar sempre falou disso, era até uma das cobranças dele. Queria saber se tem participação dele nessa. Bom dia. A gente sempre coloca a Câmara Municipal a par de todas as ações que a Prefeitura faz, a CETEC faz. E o vereador Paulo Gaspar, ontem, ele me mandou uma mensagem, ele viu a reportagem, o que a gente trabalhou, a gente conversou, né, com vários vereadores da cidade, né, para que eles também aportassem novas ideias, porque a gente, quando elabora um projeto, a gente tem que ouvir sempre o conjunto da sociedade. E os vereadores representam, né, a sociedade. E o Paulo Gaspar, sim, também participou. E ontem ele me parabenizou a CETEC, parabenizou o prefeito em função desse projeto, que ele também entende muito interessante para a cidade. Presidente, presidente. Fica à vontade, Tiago. Posso emendar? Claro, claro. Eu fiz essa pergunta envolvendo o vereador Paulo Gaspar, porque ele fala muito do modelo que é adotado em Porto Alegre, né? Em que os viadutos são cedidos para iniciativa privada. Vai seguir o mesmo modelo ou o modelo que Campinas está implantando é diferente? Não sei se o presidente tem conhecimento desse modelo que é implantado em Porto Alegre. E quanto tempo deve levar do chamamento até a implantação desses comércios embaixo do viaduto ali da Quidaban, e também se há previsão da ampliação do projeto para outros viadutos da cidade de Campinas. Bem, vamos lá. Vamos começar pelo fim, pela última pergunta. Sim, esse é um projeto piloto. O prefeito, quando a gente pensou na ocupação dos viadutos, né, até estava conversando aqui com o Heitor antes da gente começar a entrevista. O que inspirou muito o prefeito foi uma viagem que ele fez a Buenos Aires, e onde que ele encontrou essa situação, né, de ocupação de viadutos, né, desses vãos, né, com um comércio muito interessante de restaurante. Então você, no centro da cidade de Buenos Aires, você tinha assim uma utilização desse espaço público de uma forma muito interessante, iluminação, um lugar agradável de ficar. Enfim, é aquilo que a gente sempre apregoa, né? O espaço, quando ele não é ocupado, ele acaba sendo abandonado e é, às vezes, mal ocupado, né? Então, a finalidade, assim, a gente se inspirou muito, assim, o prefeito naquilo que ele viu em Buenos Aires. E, assim, essa questão de Porto Alegre, especificamente, não chegou a nosso caso, mas eu fiz uma pesquisa de vários municípios no Brasil, como que eles estavam utilizando esse espaço público. São Paulo tem uma proposta também muito interessante, que é parecida ao que a gente aqui está trabalhando, entendeu? De utilização, mas assim, cada cidade tem uma realidade, e o que eu estava pontuando anteriormente, que o grande diferencial nosso aqui em Campinas, que a gente não pegou esse projeto com a finalidade de arrecadar recursos para a prefeitura. E aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a iniciativa privada entra, ela é muito mais ágil, muito mais rápida na execução de obras. Então, o modelo que a gente está trabalhando é que todo investimento que é feito em termos de outorga, daquilo que ele vai ser revertido pelo próprio particular em obras. Então, a gente não vai cobrar nesse primeiro momento dele um valor pela utilização do espaço público. O que a gente vai exigir do investidor é que ele aplique o recurso em obras no local, de melhoramento, para que a cidade em todo ganhe, que o
o próprio empresário que vai lá investir ganhe, mas que a cidade inteira ganhe. Nós estamos conversando com o Henrique Lerena, presidente da CETEC de Campinas, falando a respeito desse projeto que amanhã terá a publicação do edital para a ocupação comercial de um vão do viaduto da Aquidabam. Presidente, quando a gente fala de região central, não tem como a gente não falar de segurança pública, que é uma das grandes preocupações para quem trabalha, para quem frequenta o centro, para quem mora por lá. Já há um diálogo também com a Guarda Municipal para que o empresário que ali investir tenha também esse amparo da segurança pública e que o período de obras também seja de fiscalização, porque a gente sabe que canteiro de obra muitas vezes também acaba se tornando um problema de segurança. Com certeza. Sim, a gente tem feito um diálogo quase diário com o secretário Biges, o secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Campinas. Há um compromisso do secretário que ele vai melhorar de forma fundamental a permanência de guardas municipais lá. Então, assim, há um compromisso da guarda de fato você incentivar a vigilância lá no local. Mas assim, o importante que a gente tem que ressaltar aqui que ele não é um projeto isolado, são vários pontos no centro da cidade que eles passam por esse melhoramento, né? Nós podemos citar aí a questão da Campos Sales, toda a revitalização, o Mercadão Central que a gente está reformando, também a gente já está trabalhando na reforma do Terminal Mercado. Enfim, são várias obras que a Prefeitura de Campinas está realizando no centro da cidade para requalificar o centro. E, evidentemente, quanto mais pessoas elas circulem, inclusive em todos os horários, a segurança melhora como um todo, a sensação de segurança. Mas sim, sendo bem objetivo em relação à tua pergunta, sim, a Guarda Municipal vai redobrar lá a questão da segurança. Esse compromisso do secretário de Segurança. Tiago? Presidente, aproveitando já, queria saber que estágio está o Mercadão, né? Está em reforma, vai ser entregue dentro do prazo, qual que é essa previsão, como é que está? Sei que é um outro ponto de revitalização da cidade, como é que está isso? Nós vamos ter quem faz toda a gestão da reforma do Mercadão Central é a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, é o secretário Barreiro que cuida dessa obra. Embora o Mercadão Central ele seja administrado pela CETEC, por questões de know-how, de conhecimento, toda a obra e a fiscalização, a execução dessa obra tem sido cuidada pela CEINFRA. Mas assim a gente também está acompanhando, e o cronograma da obra ele está em dia. Então a previsão que era agosto, né, para entregar essa obra, julho, agosto, né, e ela está o cronograma até agora ele está em dia. Então a previsão de entrega é em agosto desse ano. Presidente, aproveitando outros assuntos também ligados a Campinas, a CETEC publicou no final do ano passado a abertura da licitação para a construção da tirolesa da Lagoa do Taquaral. E o prazo final para a entrega dos envelopes, 31 de dezembro. De janeiro. 31 de janeiro. De janeiro, agora. A busca está sendo bem feita, as empresas estão procurando a CETEC? Sim, tem já 3 empresas que fizeram consulta, né? Toda a questão do edital ele é publicado no Diário Oficial Municipal, mas sim, algumas empresas 3 empresas já entraram em contato querendo conhecer o local e as regras estão no edital. Então é um certame que a abertura ele vai acontecer em 31 de março, né? E a gente espera que sim, que tenha interessados para acudir esse edital e também a gente ter na Lagoa do Taquaral mais essa atração, né, que também teve uma boa repercussão, né, dessa tirolesa. Como é que vai funcionar a tirolesa? É uma tirolesa que vai atravessar
o lago do Taquaral, ela ida e volta. Então você, na parte da descida, é pela inércia, é pela gravidade, né? Mas no retorno ele tem um motor que ele vai puxar quem está utilizando a tirolesa para a volta. Então é um passeio muito interessante, né? A proposta do edital é sempre trabalhando menor tarifa, né? para o usuário, né? E também vai ser mais uma atração, né, do Parque Taquaral, né, que ele é muito bem frequentado, né, para toda a sociedade de Campinas. Fica pronto ainda esse ano? Fica pronto esse ano. Tiago? Agora, presidente, falando sobre a questão do cemitério, né, teve até a reforma ali do muro do cemitério da Saudade. Qual tem sido a avaliação aí com aquela mudança? Muita gente questionou sobre ser aberto, não ser aberto. Como é que está aquilo ali? Qual que é a avaliação da CETEC quanto a isso, quanto a essa mudança ali na infraestrutura? Está aprovada? Como é que está sendo esse processo, presidente? Bem, a reforma o muro que tinha o cemitério da Saudade era um muro muito antigo, centenário. Vocês lembram que cada chuva mais forte, um pedaço do muro estava caindo. Então, a prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos, começou a trabalhar um projeto para fazer a melhor adequação, né? E também pensando também em termos de custos, né? De qual seria a proposta mais adequada, mas também porque todo o nosso recurso ele é finito, né? A gente tem uma capacidade de investimento. Então se achou a melhor solução, que uma parte ele é muro e outra é gradil. Isso, em termos de custos, ficou mais barato do que você fazer ele totalmente em muro. Seria uma estrutura muito maior, então se adequou, e também se pensou também do ponto de vista do entorno, porque o muro ele trazia vantagens e desvantagens, né? Então, qual a grande desvantagem ele tinha, né? Na parte que tem muito trânsito, o barulho, o muro serve como uma forma de você propagar isso para as outras residências. E quando você coloca um gradil, esse som do barulho do trânsito, ele se espalha. Então, causou um impacto em termos de poluição sonora muito menor. Então, uma boa parte dos moradores do entorno dos cemitérios elogiaram essa postura. Agora, tem gente que não gostou, né, que achou que os túmulos ficam expostos. Que os túmulos ficam expostos. Só que tem gente que, pelos túmulos ficarem expostos, porque o túmulo também muitos deles têm uma obra de arte. Então, assim... E a questão de segurança também, né, presidente? Aí eu vou tratar essa questão de segurança. Então, assim, e aí... O que a gente sempre diz, que o Cemitério de Saudade ele é um museu a céu aberto. É um dos cemitérios mais bonitos do Brasil, né, em termos de obras, de cultura, de arte sacra que tem no Cemitério da Saudade. Então, você expor isso também ficou, do ponto de vista de visualização, melhor. Eu tive visitando alguns cemitérios, inclusive fora do Brasil, e assim, a tradição é de você deixar cemitérios abertos, né, não fechados, né, vocês identificar as sepulturas, né. Então isso, assim, é um tema polêmico, a gente entende disso, mas o que a gente também, conversando com o prefeito, qual é a solução que a gente quer adequar? Que além desse gradil, a gente vai trabalhar também um paisagismo lá. Então, assim, a gente vai começar a gente já selecionar trepadeiras para que a gente feche, não deixe tão exposto essa questão das sepulturas, né? Então, assim, boa parte a gente vai cobrir com uma vegetação, com uma coisa adequada, que a Secretaria de Serviços
públicos está planejando. Em questão da segurança, de fato, com a instalação do gradil, a gente começou a ter uma incidência maior de furtos no local, né? Vários proprietários de sepulturas começaram a reclamar de que havia uma incidência maior. E, de fato, a gente identificou essa situação. Aí a CETEC tomou várias medidas para sanar esse problema. Nós reforçamos a segurança, inclusive coincidiu, né, que a gente estava acabando o contrato de segurança e a gente, na nova licitação e na nova contratação que já foi feita, a gente duplicou o número de segurança. Então a gente tinha lá 4 postos, a gente mandou para 8, e principalmente no período noturno. Fizemos instalações que ainda não foram concluídas, mas já está em processo bem adiantado de câmeras, né, ligadas assim, camp, né, e também já em alguns pontos a gente já começou a colocar também uma cerca, a concretina, sabe, aquela aqui, que impede que a pessoa pule lá o gradil, porque tem alguns pontos que ficaram mais baixos. Então, essa situação... E com essas medidas que a gente já adotou, posso dizer que no último mês a gente não teve mais nenhuma queixa de furtos no local. Manhã Bandeirantes conversou com o presidente da CETEC, Henrique Lerena, falando sobre os projetos da cidade. Ponto inicial da nossa entrevista, o chamamento público para as empresas interessadas na área do viaduto da Aquidabã. E amanhã vai ter o chamamento publicado pela Prefeitura com todos os detalhes. Presidente, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Espaço sempre aberto para o senhor, para a CETEC trazerem aqui os esclarecimentos importantes desse trabalho realizado em Campinas, em diversas áreas, em diversas regiões da cidade. Obrigado, Heitor. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí a oportunidade. A gente está esclarecendo esses pontos que sempre são motivos de questionamento. Enfim, é uma obrigação também do agente público prestar contas daquilo que a gente está fazendo. As críticas que sempre são dirigidas pela imprensa, pela sociedade, a gente recebe isso como uma forma de retorno para ver quais os locais que a gente precisa melhorar. Então, todo apontamento que é feito, a gente não leva como uma crítica infundada, mas sim situações que a gente precisa melhorar, porque sempre a gente precisa estar melhorando a nossa prestação de serviço, porque o cidadão paga o imposto, ele paga muito e ele tem que voltar, a gente tem que voltar com serviço para a população. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, um bom dia, um bom trabalho ao senhor, a toda a equipe. São 10